Vamos ler a palavra do Senhor, Provérbios 4, 23, é o primeiro texto que nós vamos ler. Depois nós vamos ler Lucas 12, de 13 a 21. Vamos preparar para ouvirmos da reflexão da palavra do Senhor nesta noite. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Esse texto diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Bom, antes de ler o segundo texto, você talvez já possa estar lembrando, mas hoje de manhã a gente estudou esse texto, né? Hoje de manhã a gente, o presbítero Eric trabalhou esse texto, né, dentro da temática dos conselhos para tempo de crise. Até comentei com o Eric, com o presbítero Eric, quando ele estava saindo para ir para Birigui, para pregar lá na congregação, e falei: olha, eu vou usar o mesmo texto, mas não vai fique tranquilo que não vou completar não sua aula, é somente como uma referência daquilo que a gente quer compartilhar com a igreja nesta noite. E eu quero falar com os irmãos sobre esse texto numa outra perspectiva, a partir também do Evangelho de Lucas, capítulo 12. Texto que vai ser projetado também, a partir do verso 13 até o verso 21. Nesse texto, Jesus vai trazer para nós uma parábola, que na minha versão, na minha Bíblia, na minha tradução, aqui fala da parábola do rico insensato. Quero ler com os irmãos esse texto que diz assim: alguém dentre a multidão disse a Jesus: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: o que farei? Pois eu não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: eu vou fazer isto, eu derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. E então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida, ou a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela bênção de podermos ler da tua palavra. E aqui, ó Deus, quando abrimos as Escrituras, reconhecemos que é a tua palavra que está diante de nós, para que possamos aprender do Senhor, para que possamos conhecer ainda mais do Senhor, do teu coração. E, ó Deus, renovarmos da nossa fé em ti. Agradecemos pela bênção, Senhor, de sabermos que o Senhor fala conosco, o Senhor vem ao nosso encontro para transmitir daquilo que precisamos receber, ouvir, sermos alimentados, crescermos, ó Deus, para que vivamos esta vida que o Senhor tem preparado para nós com bênçãos cada vez maiores. Então, ó Deus,
Prepara o nosso coração para tudo aquilo que vai ser proclamado nesta noite. Prepara o nosso coração, ó Deus, para que ele esteja aberto a receber e a entender que as tuas palavras são palavras de vida eterna. E que nós assim possamos, ó Deus, assimilar, acolher e colocar em prática, ó Deus, tudo aquilo que temos recebido do Senhor. Sabemos que a palavra não volta vazia, é promessa do Senhor. Então, ó Deus, prepara-nos e cumpre os teus propósitos sobre as nossas vidas. É o que eu peço nesse momento. E agradeço a Deus por estar aqui. Que eu seja tão somente instrumento nas tuas mãos, para que a tua palavra chegue aos nossos corações. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, se eu falava do texto de Provérbios, capítulo 4, 23, que o presbítero Eric trabalhou hoje de manhã, se você tem boa memória, esse texto nós lemos e trabalhamos em julho, há 2 meses atrás. Né? E aí você vai falar, de novo, pastor, mesmo sermão? Não, claro que não. Né? Nós vamos trabalhar o mesmo texto, mas olhando hoje uma outra perspectiva, porque há 2 meses atrás, quando nós lemos esse texto, nós estávamos falando justamente sobre essa primeira parte do texto de Lucas, quando essa pessoa, né, no texto, na verdade, não define, simplesmente diz alguém que chega para Jesus e quer que ele ajude para que seja resolvido o problema da herança que o pai tinha deixado, e possivelmente era um filho mais novo e queria que o irmão mais velho dividisse a herança com ele. Né? Você pode procurar lá no YouTube, nas pregações que nós ministramos, né, as pregações da igreja, você vai ver que esse sermão está com o título Não Coisifique a Vida. Né? Não coisifique a vida, porque justamente dentro dessa parábola nós trabalhamos essa questão do jovem querendo que a parte da herança viesse para ele, era justamente a única coisa que ele tinha no seu coração. Hoje eu quero tratar com os irmãos a segunda parte do texto. É a segunda parte, quando Jesus, em resposta àquele pedido do irmão, compartilha com todos que estavam ali de uma parábola. E é justamente essa parábola chamada do rico insensato, desse homem que, tendo uma terra, tendo uma propriedade, produz em grande quantidade e não tendo onde guardar toda a sua produção, o resultado da sua colheita, ele diz, olha, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir novos celeiros, vou armazenar tudo aquilo que eu produzi e vou dizer para a minha alma, você tem muitos bens para muitos dias, come, bebe, regala-te, quer dizer, você está com a vida feita. E Jesus olha para esse homem que na visão do mundo seria um homem de grande sucesso, e Jesus o chama de louco. Você é louco, você é tolo, você é alguém que não sabe o que é a vida. Né? E na verdade, eu quero tomar esses 2 textos para a gente pensar nesse último domingo de setembro, tendo em vista a gente ter comentado também sobre essa questão da saúde mental, que é alguma coisa que faz parte de uma busca de qualidade de vida entre as pessoas. Nós temos vivido um tempo em que essa palavra ela tem sido muito importante, qualidade, a qualidade da nossa vida, como que nós temos vivido. E entender dentro desses 2 textos que a vida bem vivida é aquela vida que se apresenta com qualidade. Com qualidade. E nós temos sido constantemente questionados acerca disso. Nesse corre-corre, nessa agitação que nós vivemos, muitas vezes com tantas demandas, com tantas preocupações, tantas responsabilidades, tantas coisas que nós trazemos para a nossa vida e que tem dificultado de que a nossa vida seja com qualidade. E a gente vive um tempo em que nós temos falado, né, sobre essa necessidade de qualidade. Qual de nós que não procura
né, qualidade em tantos elementos do dia a dia. Você quer água pura, né, nós queremos alimentos puros. Há todo um trabalho hoje em relação a alimentos sem agrotóxicos, alimentos orgânicos, e na medida em que nós podemos, nós vamos buscando aqueles alimentos que nos apresentam uma melhor qualidade. Mas a grande questão também é que quando a gente fala de qualidade, a gente também vai além dessas questões alimentares e nós cobramos uma qualidade de vida em relação àqueles que têm a autoridade, são investidos de autoridade, administram as nossas cidades, os nossos estados, a nossa própria nação. E quando a gente fala de qualidade, a gente tem cobrado e falado de qualidade ética, pureza comportamental das pessoas, porque nós vivemos num mundo extremamente contaminado pela corrupção. O pecado tem trazido toda essa corrupção dentro do gênero humano, e nós, como presbiterianos, podemos falar muito bem sobre esse primeiro ponto, né, que nós sempre lembramos, né, dessa corrupção do ser humano por causa do pecado. Nós, na verdade, temos a nossa vida contaminada. Isso nós olhamos no nosso cenário social, no cenário político, e olhamos e percebemos quanto falta de qualidade dentro dessa área da vida, né? Mas, quando a gente fala sobre isso, nós também paramos um pouquinho para pensar e trazer a palavra para nós. O grande questão, quando nós estamos diante da palavra, não é jogarmos para lá, mas é trazermos para cá. Eu trazendo para a minha vida e perguntando: o que eu tenho negligenciado dentro da minha vida em relação a essa questão da qualidade da minha vida, né? Porque eu tenho que pensar em tudo aquilo que, na verdade, vai comprometendo a minha existência, né? E uma das coisas que a gente tem que trazer aqui, e que talvez seja algo que nós temos negligenciado, nós temos esquecido, quando a gente fala dessa necessidade de qualidade de vida, é justamente pensarmos acerca do propósito da nossa vida. Talvez por não entendermos o propósito, nós não temos, ou nós não conseguimos nos adequar à nossa identidade e vivemos uma vida sem qualidade. Quando nós começamos a cantar aqui esse último cântico, cuja primeira frase, vamos ver se eu estou bom de memória, né? Deus, somente Deus, né? Estou ruim de memória, espera aí, né? Não, mas espera aí, eu marquei no final, gente, eu não posso esquecer, não, eu marquei bem lá no finalzinho, né? O ser que pode respirar, agora o Tico já bateu no teco, né? O ser que pode respirar existe para mostrar, é isso? A glória do Senhor. Estou certo? Aí, obrigado, obrigado. Tá. Você existe para mostrar a glória do Senhor. Quer dizer, qual que é o propósito da minha vida? Nós viemos de Deus e vivemos para Deus, para a própria glória de Deus. E às vezes quando a gente fala de propósito, a gente tem que entender que a Bíblia nos fala algo muito forte nesse sentido. Quando ele diz: sede santos porque eu sou santo. Você, como filho de um Deus que é santo, tem que refletir essa pureza de Deus também na sua vida. Jesus disse assim: bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa parte é a nossa identidade. Sermos santos,
sermos puros. E essa pureza vai refletir o quê? Na qualidade, na nossa qualidade de vida. Então, na mesma medida em que nós olhamos para as demandas da nossa vida, para a nossa própria vida, né? E nós cobramos pureza do ar, nós cobramos alimentos que não estejam contaminados, que tenham lá o selo de qualidade, né? Que a gente compre alguma coisa que seja realmente aquilo que eu estou comprando. O que é que eu estou dizendo? Porque às vezes você está comprando alguma coisa que tem um nome de café, mas no fundo lá tem 20% de café e o resto é tudo uma mistura, um monte de coisas misturadas. Então a gente sabe que a gente vive, e na medida que a gente cobra isso, sabe? O que a gente precisa também lembrar é que existe uma necessidade de nós cobrarmos aquilo que o autor de Provérbios nos fala, a qualidade do nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Proteja o seu coração. Faça com que o seu coração permaneça puro. Busque a pureza do seu coração. Ou seja, busque que o seu coração se apresente com qualidade. Tenha qualidade, a sua vida seja justamente marcado por qualidade. E por que a gente vai falando sobre isso e trazendo essa reflexão? Porque, na verdade, nós somos levados a esquecermos disso, a trocarmos, a invertermos, muitas vezes, os valores dentro da nossa vida. E tanto é que nesta parábola de Lucas 12, que nós acabamos de ler, né, Jesus, depois de conversar com aquele rapaz, que ele quer que Jesus entre no assunto ali da herança ali do seu pai, ajude na divisão, Jesus falou, não, eu não vou fazer isso, porque a vida não se resume nisso. A vida é muito mais do que isso. E é interessante que, o que Jesus fala? Ele alerta aqui aos seus discípulos, dizendo, olha, cuidado, sabe? Com a forma como vocês estão vivendo, com aquilo que vocês estão trazendo para a vida de vocês, que não dá qualidade. Esse o querer ter, a busca de possuir, isso não traz qualidade. E é tão interessante que ele está falando, né, que a vida do homem não se consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. E se a gente parar aqui diante dessa palavrinha, a gente vai começar a questionar a nossa própria vida e perceber quanto que a gente trabalha por quantidade e não por qualidade. Quanto que a gente trabalha para ter e não para ser. Quanto que a gente trabalha para obter e não para que haja essa presença e graça de Deus de uma forma abundante dentro da nossa vida. Então Jesus mostra que aquele homem, sabe, da parábola, ele se deixou contaminar. O coração dele se deixou contaminar por essa cobiça, pela ganância, pela preocupação com o ter. E Jesus então faz uma outra proposta para eles. E justamente uma outra proposta, porque ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Da mesma forma como Paulo, na carta aos Efésios, diz assim, ele nos deu vida. E a vida que Jesus dá é uma vida marcada pela qualidade. E às vezes nós vivemos a vida correndo atrás de coisas, preocupados com a quantidade. E aí o que vai acontecendo? A nossa vida vai se tornando cada vez mais sobrecarregada. E o que Jesus então pode nos ensinar, ou nos ensina aqui, com essa parábola? Em tempos que nós estamos vivendo, em tempos em que nós nos encontramos tão cansados, em tempos em que ainda nós, por mais que ouvimos que Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e nós vivemos um dia a dia, muitas vezes,
tão sobrecarregados e vivemos, sabe, falando e ouvindo o quanto nós precisamos guardar o nosso coração, preocupação com a nossa saúde mental. Então eu quero pontuar três coisas aqui com os irmãos, dentro dessa parábola, para a gente entender o quanto Jesus nos ensina acerca de qualidade de vida. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que quando Jesus está contando essa parábola, ele está trazendo para nós uma proposta. E a proposta de Jesus na construção da vida e da nossa história é esta: aprenda a colocar limites na sua vida. A primeira lição que Jesus traz aqui para nós, dentro dessa proposta de qualidade de vida, é: aprenda a colocar limites dentro da sua vida ou na sua própria vida. Porque limites são essenciais. Limites são saudáveis. Tá? Até mesmo a nossa liberdade, que nós falamos que nós temos liberdade, né, para todas as coisas, ela só pode ser vivida de forma plena se nós entendermos que ela tem um limite. A nossa própria liberdade tem um limite. Precisamos aprender a colocar o quê? Limites também no nosso coração, sabe? Porque quando você está olhando para esse texto, e a palavra de Deus, ela nos convida, na iluminação do Espírito Santo, para a gente ler e abrir a nossa visão em relação a tudo que Deus quer falar, quer conversar conosco através do texto sagrado. E aqui, Jesus não está meramente falando de dinheiro. E às vezes a gente lê um texto como esse e a gente fica pensando: Jesus está falando de dinheiro. Eu vi aqui, está escrito sobre ganância. Né? E na verdade, Jesus está falando com algo muito mais amplo, quando ele usa uma expressão que talvez meramente nós vinculamos ao dinheiro. Ele está falando de ganância para a gente justamente pensar que os gananciosos, eles podem ter dinheiro e podem não ter dinheiro, mas o que marca a vida de um ganancioso é que ele vai sempre querer ter mais. Ele sempre vai viver a sua vida querendo mais e mais. É essa a questão que Jesus está falando aqui. Essa ganância do coração é justamente essa insatisfação que toma conta do coração humano. Muitos dos problemas emocionais que nós vemos hoje é justamente por o homem se sentir insatisfeito, querendo mais, querendo obter mais. Parece que ele não se satisfaz com tudo aquilo que ele tem, sabe? Nunca está bom. É isso que Jesus está falando aqui, né? Então, quando ele fala para nós, quando Jesus traz para nós justamente essa primeira lição de que nós precisamos aprender a colocar limites na nossa vida, porque ele está lembrando para nós, dentro da história desse homem, que a gente precisa aprender a dizer basta diante da vida, sabe? Há momentos que eu e você, nós temos que parar diante da vida e dizer: chega, pronto, graças a Deus que eu tenho, está bom, sabe? Há momentos que eu tenho que parar diante de situações para dizer assim: não é a hora, não é o momento. Eu tenho que aprender a dizer: isso aqui não é para mim. E esses são limites que nós precisamos estabelecer para a nossa própria vida. Eu preciso aprender, sabe, olhar para a vida, olhar para as coisas, olhar para todas as possibilidades que estão diante de mim, para todas as ofertas que estão diante de mim, em todos os sentidos, e perguntar: isso aqui vai trazer alegria para a minha vida, ou isso daqui vai trazer mais tormento? Isso daqui vai trazer alegria para a minha vida, ou isso daqui vai ser um peso que eu vou ter que carregar no futuro? Quanta coisa que você queria ter, comprou, e como uma criança que sonhava com um brinquedo, no dia que ganhou, brincou algumas horinhas e jogou de lado. Quantas vezes fala: eu queria tanto uma coisa, no dia que você comprou, passou uma semana, falou assim: não era bem isso que eu queria. Eu já tive essa experiência. Eu acho que
Grande maioria já teve essa experiência. Eu me lembro que nós queríamos comprar uma coisa tão simples, tão, né, baratinha, não é nada absurdo, não. Uma cafeteira elétrica. Sabe aquela coisa, estou cansado de ficar coando café, né, tal, todo dia, né, aquela coisa, esquenta a água, põe o pó e tal, né, vamos comprar, né? Compramos uma cafeteira simples, tal, nada muito caro, né? Começamos a usar. Na hora de limpar aquela cafeteira, dava um trabalho, sabe? Dava um trabalho. Não, é mais fácil colocar o coador, né, o filtro, o có. É muito mais simples. Eu estou usando uma forma, sim, uma coisa tão simples, sabe? Aí a gente tem um sentimento, né? Deixa eu ver para quem que eu vou dar isso. Aí você encontra uma pessoa que você quer abençoar com uma cafeteira, né? Você, não, uma pessoa paciente, uma pessoa que tem assim, né, queira. Mas a gente vai vivendo a vida desse jeito, e a gente acha que, de repente, não tem limites para as coisas, sabe? E é isso que Jesus está falando, quando Ele está querendo trabalhar o nosso coração em relação a essa estabilidade, essa paz, essa segurança que só Ele pode dar. E Ele vem e fala assim, olha, aprenda que na vida é preciso você exercer os limites, para que você não carregue pesos na sua caminhada, sabe? Senão você vai ficar trazendo peso, você vai trazendo tristeza, a sua vida vai sendo pesada. E aquela alegria que Jesus trouxe para você vai sendo substituída porque você não entendeu a necessidade dos limites. Olha que frase interessante. Aprenda a colocar limites no seu consumo se você não quer ser consumido pela sua falta de limites. Aprenda a colocar limites no seu consumo se você não quer ser consumido pela sua falta de limites. Porque toda pessoa que não coloca limites na sua vida, justamente uma hora ela está sendo consumida, né? E o mais interessante é que quando as pessoas não aprendem que tem limites, o que vai acontecendo, né? A insatisfação vai se tornando cada vez maior. Sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo mais, né? E quando eu estou falando sobre isso, sobre essa questão, a gente vai trazendo o quê? Para onde? Para a construção da nossa história. A nossa vida é a construção da nossa história. Eu estou trazendo essa questão dos limites para os meus desejos. Eu estou trazendo o entendimento dos meus limites, sabe? Para o meu casamento, para o meu relacionamento familiar, né? Eu estou trazendo para o meu consumo, eu estou trazendo para todas as áreas da minha vida, para o meu trabalho, para tudo que envolve a minha vida. Nós temos que aplicar tudo isso, toda essa questão do limite dentro da nossa vida, porque você pode querer qualquer coisa, você pode sonhar com qualquer coisa, mas com certeza, quando você entende os seus limites, reconhece os limites, reconhece pela palavra de Deus, quais são os limites para nós vamos evitar que a gente fique caindo em buracos, um atrás do outro, né? Porque a gente não aprendeu. Caindo em buracos, um atrás do outro, e aí você cai num, e para resolver esse, você cai no outro, e assim por diante, e a vida vai sendo uma constante, né, busca de resolver essas questões, e vai se tornando cada vez mais pesada, e cada vez mais complicada. E aí a parábola que Jesus conta, né, ele começa lá no verso 16, falando o seguinte: fazendeiro muito rico, o campo produz com fartura, e ele pensa, vou destruir e vou fazer outro celeiro, né? Construirei outros maiores, guardarei tudo, e depois disso, eu vou aproveitar a vida, vou esquecer as minhas preocupações
e vou aproveitar a vida. Não é assim? Vou esquecer, agora eu consegui, eu vou esquecer as minhas preocupações e vou aproveitar a vida. É assim que acontece com a gente. Eu vou atrás disso, porque a hora que eu conseguir isso, eu vou estar realizado. Essa é uma grande mentira que a gente traz para a vida. E essa é a segunda coisa que eu quero trabalhar com os irmãos. Um dos grandes equívocos que nós trazemos, uma das maiores mentiras que nós contamos para a nossa vida. Quando eu conseguir isso, aí eu faço aquilo. Já vi gente falando, sabe, cada coisa. Quando eu chegar em tal lugar, eu vou ajudar mais isso, vou dar mais tempo para a família, vou fazer isso lá na igreja. E não muda. Na verdade, não muda, sabe? Quem, na verdade, não aprende a viver com limites pessoais, melhor dizendo, né, está sempre falando essa frase: olha, na hora em que eu tiver isso, aí eu relaxo, aí eu descanso. Sabe o que é isso? É a gente se enganando, é o auto-engano, né? Se eu não tenho limites hoje, por que você acha que você vai ter limites amanhã? Amanhã vai ser do mesmo jeito, sabe? Então, essa é uma segunda coisa, e Jesus está falando, cuidado, às vezes você está se enganando, dizendo, olha, mas lá na frente eu faço isso, lá na frente eu mudo. Parece até, sabe, como é que ele fala? Discussão de relação de casal. Mas eu vou mudar. Aí depois o outro, nossa, faz anos que ele fala que vai mudar. E sabe aquela coisa que vai, nunca muda? Por quê? Porque não aprende que tem limites. Se você não coloca hoje, se você não decide hoje, não é amanhã que você vai fazer. Amanhã eu faço, sabe? É igual aquela frase que tem lá em muitos armazéns: fiado só amanhã. Né? Já viu, né? Fiado só amanhã. Quando é? Amanhã, né? Então é essa constante mudança. Eu vou mudando, não muda. E é por isso que Jesus está falando daquele homem, sabe? A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente coloca para a vida da gente, porque eu preciso me conhecer hoje. Eu preciso me conhecer. E se eu conhecer hoje a minha estrutura, se eu conhecer hoje quem eu sou, e saber do propósito de Deus, me definir a partir desse propósito, na verdade eu vou estar trabalhando, eu vou estar definindo o meu próprio futuro. Se a gente não se conhece pela palavra, se a gente não olha pela palavra, e muitas vezes a gente tem ouvido falar de pregações que muitas vezes têm exaltado o homem, sabe? Quando na verdade Deus quer mostrar a nossa pequenez, quanto nós dependemos e precisamos da graça dele. Se a gente não se conhece pela revelação da palavra, e entendemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, o quanto nós precisamos de Deus para transformar a nossa existência, sabe? A gente vai ficar a vida inteira dizendo, olha, na hora que eu tiver, a hora que eu conseguir, aí eu vou descansar. Engano. Cuidado com a ganância. Ou seja, cuidado, porque o ganancioso nunca tem o suficiente para aproveitar. Sempre falta um pouquinho, sabe? Sempre está faltando uma coisinha. E às vezes eu fico pensando, quando eu ouço, infelizmente, às vezes até ouvindo algumas, aquelas notícias que quase não saem, né, no nosso noticiário, aquelas notícias que falam de desvio de verba, corrupção. Vocês não ouvem muito, né? Não? Mas você já ouviu assim, olha, eles desviaram R$1.000.
Eu fico mais assustado porque quando eu ouço aqueles valores lá, que eu não sei nem quantos zeros tem, né? Eu falo assim, gente, mas metade já não era suficiente? Mas não, o coração do homem, ele vai entrando nessa busca de querer mais, nunca é suficiente para aproveitar, falta uma coisinha, sempre falta uma coisinha, e essa insatisfação vai tomando conta do coração humano, e é uma satisfação neurótica, doentia, porque a gente vê as pessoas que não estão satisfeitas, nunca estão satisfeitos com aquilo que têm. Sabe o que é a pessoa viver a vida sempre olhando para o que não tem, em vez de ser grato por aquilo que já tem? E é isso que Jesus está falando, sabe? Dessas pessoas que vivem numa vida neurótica, de querer sempre mais e nunca estarem satisfeitas com as bênçãos de Deus. Eu amo demais o primeiro capítulo de Efésios, e principalmente quando eu ouço o apóstolo Paulo dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O verbo no presente, Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. Ah, mas está faltando uma coisinha. Está faltando mais. E aí o que eu faço? Eu vou entrando na vida desse homem da parábola, sabe? Dessa insatisfação neurótica. Não, eu vou destruir o celeiro e vou construir outro, sabe? E aí você já parou para pensar, quanto esse texto vai mostrando para nós, que na medida em que a gente pensa nisso, que falta um pouquinho mais, eu vou destruir o celeiro, vou construir outro, quanto que a gente gasta de energia nisso? Aqui é uma parábola. Um homem destrói celeiros, levanta outros, né, gasta dinheiro, despende preocupações para levantar outros. E não é assim com a gente? A gente vai querendo mais, e aí enquanto a gente vive nesse propósito, a gente vai gastando tempo, gastando energia, aumentando as preocupações. Eu não quero mais isso, agora eu quero aquilo, depois eu quero mais aquilo, e nós vamos despendendo energia física, energia emocional, energia espiritual, e nós vamos sendo consumidos pelas nossas ambições. E não é de se estranhar, como a gente falou, que hoje a gente vê as pessoas cansadas, sobrecarregadas, semblantes de tristeza. Por quê? Porque entram nessa roda viva, não para nunca, não para nunca. E é mais do que a gente pensar em dinheiro. O texto, quando fala desse homem, ele faz a gente pensar, sabe no quê? Nos desejos que a gente traz no coração. Quando a gente fala de paz, saúde emocional, a gente tem que pensar justamente que tudo isso está vinculado com os nossos desejos. E se os desejos, eles começam a se tornar senhores da nossa vida, é pensarmos na intenção que nós trazemos no nosso coração, sabe, dentro do nosso tempo de vida. Veja lá, do dia em que nós nascemos, até o dia em que nós vamos morrer, com o que nós gastamos a vida? Com o que nós gastamos a nossa vida? E aí Jesus, ele vai terminar justamente esse nosso texto aqui, né? Olhando para esse homem. Nossa, conseguiu muita coisa, hein? Que colheita que ele teve. Que trabalho que ele teve. Maravilhoso, homem de sucesso. E Jesus termina aqui a parábola dizendo assim: insensato, homem sem juízo, tolo. Você sabe o que é a vida? E aqui ele fala, o texto nos fala assim: esta noite você vai morrer. Esta noite vão pedir
a tua alma. O texto não está fazendo uma profecia aqui, que essa é apenas uma parábola que Jesus está trazendo, né? Não está aqui trazendo uma profecia de que hoje acaba a vida daquele homem, mas é a advertência com amor que Jesus faz para nos lembrar da finitude da vida, de que nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos nada do nosso futuro, por isso a gente tem que pensar muito bem no dia que se chama hoje. É hoje. Você já está preocupado com amanhã? Terça, quarta? O que você vai comprar, vai vender, vai fazer isso, fazer aquilo? Jesus fala, viva hoje. Viva hoje. Né? E é Jesus nos colocando diante de tanta coisa, né? E perguntando para nós o seguinte, olha, se você soubesse que iria morrer hoje, o que você faria? Vamos mudar um pouquinho a pergunta. Vamos fazer um outro exercício. Vamos adiar a nossa morte. Né? Pastor, o senhor está muito fúnebre hoje. Né? Vou dar mais uns dias de vida para cada um dos irmãos. Você vai morrer sábado. Porque eu trabalho durante a semana, então para fazer o ofício de vocês no sábado é melhor, tá? Vocês não vão ocupar muito tempo. Nossa, eu estou sendo muito fúnebre, né? Não, mas vamos fazer o exercício. Vamos todos morrer no sábado, tá bom? Então, eu vou junto, então outros pastores vêm fazer o nosso ofício aqui. O que você faria durante a semana? Como é que seria a sua semana? E essa é uma pergunta que é muito feita, não é só dentro da Bíblia, não. É uma pergunta que a gente encontra em muitos textos de psicólogos, sabe, falando sobre a questão da vida. E aí, como é que seria a sua semana? Será que seria gastar um monte de coisa? Vou gastar no cartão de crédito, porque não vou pagar mesmo, né? Ou será que você estaria preocupado muito mais com pessoas, com afetos, né? Talvez encontros, almoços, presentes. Talvez curtir mais a casa, a família. O que você traria? Você estaria preocupado em trabalhar tanto? Fazer tanta coisa? Na última, toma a liberdade até de contar, na última reunião dos homens, quando falávamos até sobre isso também, e lembrávamos dessas questões que muitas vezes nós vamos deixando para trás, e lembrava do falecimento de uma jovem, e aí um dos participantes ali, que não é membro da nossa igreja, pediu a palavra para dizer o seguinte, olha pastor, e essa morte prematura aconteceu, e essa pessoa não conversava com seu pai há 4 anos. Não deu tempo. Não deu tempo de conversar. Não deu tempo de se reconciliarem. E às vezes a gente vai gastando energia, muita energia, sabe, em coisas que não são tão importantes. O que Jesus está dizendo nessa parábola e também dizendo para nós é que essa consciência do finito, da vida, que ela se acaba, faz com que a gente valorize e priorize o que de fato tem valor. Será que o que tem de fato valor para nós são os celeiros, são as coisas que nós produzimos? Ou será que são as pessoas que estão conosco? Os valores que são mais importantes que nós estejamos desenvolvendo dentro do nosso coração, os sentimentos que nós precisamos cultivar na nossa vida, né? E quanto que a gente gasta de energia, sabe, com aquilo que lá na frente não vai ter valor algum.
não vai ter valor algum, sabe? Jesus não está falando de dinheiro somente, mais do que isso, ele está falando sobre afeto, sobre o tipo de homem, o tipo de mulher que eu sou, o tipo de marido, o tipo de pai, o tipo de mãe, o tipo de trabalhador que eu sou. E depois que a gente vai, e essa é uma outra questão interessante, qual é a palavra que vai nos identificar? Né? Se um dia precisasse colocar uma frase na nossa lápide, lá onde nós vamos ser enterrados, qual é a palavra? Ou qual é, né, o que realmente marcou a nossa vida? Então, a gente está falando aqui de morte, né? Às vezes pessoas não gostam muito desse assunto, mas a verdade é que falar de morte nem sempre é tão ruim, nem sempre é tão assustador. Às vezes é motivador, e a morte tem que ser realmente algo motivador, né? Para a gente entender que há uma diferença entre viver e entre existir. Porque existir não é uma opção nossa, nós existimos justamente por obra de Deus. Deus é o nosso Criador. Mas viver se refere ao tipo de pessoa que eu vou ser. A forma como eu vivo refere ao tipo de pessoa que eu sou. E um dia, né, eu e você, nós vamos deixar de existir. Mas nós não vamos deixar de viver, porque nós vamos ficar guardados na memória e no coração das pessoas que conviveram conosco, né? Elas vão nos levar com elas, né? E a grande verdade é que o que vai ficar guardado no coração dessas pessoas, né? Ou seja, nós precisamos parar um pouquinho para pensar no que tem sido a nossa vida. Ou seja, temos que viver e colher cada dia da nossa vida. Às vezes a gente vive pensando em construir ou conquistar tantas coisas, mas o que Deus nos fala é que nós precisamos pensar no legado que nós vamos deixar. E na verdade, nos legados e nos limites, nós vamos mostrando realmente algo que foi marcante na vida daqueles que conviveram conosco. Quando a gente pensa em legado e a gente pensa em limite, a gente pensa nas coisas que são importantes para fazer na nossa vida, né? Então, por isso Jesus fala, a vida do homem não se consiste na quantidade de bens. A vida do homem se consiste na qualidade da vida que ele tem. Eu vou terminar lembrando uma frase em latim, inclusive porque há um educador, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, ouvi-lo, Rubem Alves, educador, filósofo, foi pastor presbiteriano, e dos vários livros, o pessoal da educação conhece muito bem os escritos de Rubem Alves, mas ele tem um livro chamado Carpe Diem. E essa expressão Carpe Diem é uma expressão latina que quer dizer o seguinte, aproveite o seu dia, aproveite o dia. Mas no livro ele usa um pouquinho diferente, ele diz assim, colha o seu dia, colha o seu dia. E é isso que Jesus está falando aqui para esse homem na parábola e falando para nós. A gente tem trabalhado essa questão da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde integral, vamos dizer assim, né? E muitas vezes nos falta saúde porque a gente não colhe o dia. A gente está vivendo hoje pensando no amanhã. O que vai fazer amanhã? O que tem que fazer? E quando Jesus falando assim para nós, fala para nós, não andeis preocupados com o dia de amanhã. Não fique preocupado quanto que você vai comer, beber, vestir.
basta cada dia as suas próprias preocupações. Carpe diem. Colha o seu dia. E quando ele fala isso, Rubem Alves está querendo dizer o seguinte: cada dia que você recebe de Deus, cada amanhecer é bênção de Deus, é tempo da graça e da misericórdia de Deus na vida da gente, é como se fosse um fruto maduro que nós recebemos de Deus. Sabe o que ele está dizendo para nós? Estou te dando esse fruto, né? Colha desse fruto, aproveite desse fruto, sabe? Porque amanhã ele vai estar podre, amanhã ele não vai estar bom, amanhã ele vai estar podre. E a vida não pode ser economizada para amanhã. A vida não pode ser economizada para amanhã. A vida sempre acontece no presente. É hoje. É no hoje. Que a gente olhe para essa parábola, muito além de falarmos de dinheiro, falarmos de matéria, mas falarmos realmente daquilo que deve acontecer no nosso hoje. E aquilo que Jesus nos fala, que nós colhamos cada dia. Primeiro, essa consciência dos nossos limites, ou dos limites da vida, né, em relação à nossa finitude. Que a gente tenha consciência de que o nosso valor, o valor de qualquer pessoa não está na quantidade dos seus bens, mas na qualidade da sua vida, das decisões que ele faz para a sua vida. E de que, mesmo que nós venhamos a deixar de existir, nunca se esqueça que você vai continuar vivendo, nós vamos continuar vivendo na mente e no coração das pessoas. E por isso nós podemos deixar um legado como bênção por aquilo que nós recebemos do nosso Deus. Que nós tenhamos realmente vida plena, vida abundante, qualidade de vida, saúde física, mental e espiritual, por sabermos e conhecermos do nosso Deus e do seu amor para conosco.